Mas, dentro desse upgrade, é, qual caminho a empresa segue? Existe algum pilar? É, por onde ela Uhum, começa? Enquanto empreendedor, né? Eu uhum, quero proporcionar uma mudança para o uhum, negócio. Eu quero trazer um viés mais, não só sustentável, mas que me ajude a trabalhar uhum, engajamento das pessoas que estão comigo, a partir de um propósito em comum. uhum, Eu quero ter esse cuidado com o meu entorno, principalmente o meio ambiente, né? uhum. E eu quero que o carro continue com combustível, afinal a gente precisa Isso. para se locomover e chegar onde a gente quer. O que que esse guia prático traz pra gente? É uma coisa muito interessante, né? Quando eu vou até fazer um paralelo para chegar nessa resposta, quando a gente dá aula, Sim, certifica consultores, o que acontece? A gente trabalha em silos, a gente fala de cada um dos princípios separados, sim, né? Mas eles são interdependentes. É claro, impossível você fazer um sem fazer o outro. O mais importante, o mais relevante é liderança, tá certo? Por quê? Porque se o líder, se o CEO, se o presidente da empresa, se os fundadores, os sócios da empresa não estão alinhados com isso, o que acontece? Vai virar um processo de compliance. O que é compliance? Ah, vamos fazer para cumprir a tabela, sabe? sim. Sabe quando acaba o campeonato brasileiro? Tem aqueles times que já vão ser rebaixados. O cara não consegue mais ganhar um jogo para sair do Da zona de rebaixamento. zona de rebaixamento. Tem os caras lá de cima que vão para participar da Libertadores, da Sul-Americana, mas tem o cara do meio ali, que se ele perder, ele não cai. Se ele ganhar, ele não sobe. Então, ele está jogando o jogo ali só para dizer que cumprimos a rodada 50, a rodada 37, sei lá que rodada que é. Sim, Então, é uma coisa sem alma, tá certo? E Paul Polman chama muito a atenção isso. Ele lançou um livro que chama Net Positive, né? Que é um movimento que ele está outra vez é um movimento que ele está propondo. Você fazer iniciativas de sustentabilidade que não estão conectadas com um propósito, com uma causa da sua organização, são mero cumprimento de uma regra ou de uma necessidade ou de uma chamada de um investidor. Ah, você tem que ter isso. Ah, fizemos. Pronto, põe de lado e agora vamos continuar a trabalhar. Tá sim, certo? Então, isso aí que tem que casar. Mas isso, de novo, vem do líder. Se o líder não tem essa consciência, não entende o porquê ele está fazendo o que ele faz, ou se ele está ali só para aumentar o saldo da conta corrente, que também é uma opção, a empresa vai agir alinhado com o que o líder pensa, claro. tá certo? Porque o funcionário vai agir também para aumentar o saldo da corrente dele, porque é o exemplo que eu tenho do meu líder e eu quero ser líder, eu vou me comportar igual aquele cara que está na minha frente. Então, quando a gente fala desses quatro princípios, e é bacana porque a nomenclatura deles vem evoluindo também, tá certo? Lá atrás, no começo, quando eu comecei a me envolver, era propósito maior, liderança consciente, cultura consciente e orientação para stakeholders. 4 pilares. Quatro pilares. Aí, um dia, minha filha, tinha lá os seus 7, 8 anos, papi, capitalismo consciente é cultura consciente, liderança consciente e outras coisas, né? Eu falei, então, capitalismo inclusivo é liderança inclusiva, cultura inclusiva. Eu falei, não sei. E capitalismo criativo é liderança criativa, cultura criativa. Eu falei, nossa, sabe o que ela fez? Ela, com 7, 8 anos, ela estava me falando, você não explica um termo com parte da expressão que você está explicando. Sim, Então, se você falar capitalismo consciente, é propósito consciente. Não, você tem que tirar o consciente do fundamento. E foi aí que a gente começou a perceber que esses fundamentos, que eram propósito maior, orientação para stakeholder, cultura consciente e liderança consciente, precisava de uma atualização. E a atualização não é assim, escolhi isso porque eu escolhi. Quando a gente fala de liderança, ao invés de falar de liderança consciente, toda liderança é consciente, todo mundo atua de forma consciente. A gente adotou o que o Simon Sinek diz: liderança de cuidar. Você, como líder, cuida das pessoas, as ótimo. pessoas cuidam do seu negócio.
Se uma pessoa não se sente cuidada, parte do pensamento, parte do tempo, parte da dedicação dela é para cuidar da vida dela que a empresa não está cuidando. Exato. Então você não tem dedicação total. Aí você vê os resultados de pesquisa de engajamento do Gallup, que diz que mais de 70% das pessoas estão desengajadas ou ativamente desengajadas, porque a empresa não está cuidando delas. Então, chamar o primeiro princípio de liderança, de cuidar, é alinhar com o que está acontecendo no mundo, com o que Simon Sinek diz e reforça o livro dele, Líderes que Fantástico. Comem por Último, tá certo? Então, cada uma essa atualização da nomenclatura está relacionada com a própria evolução. A gente aprende, expande a consciência. Vamos expandir a terminologia para ajudar as pessoas a entenderem melhor e conectar com o resto. Porque capitalismo não é exclusivo, só nós temos. Capitalismo consciente é estruturar uma ideia, uma filosofia que está em partes pelo mundo e falar, cara, tudo isso funciona muito legal. Funciona muito melhor junto. Então esse é o primeiro princípio, liderança de cuidar. E para mim a mensagem mais forte, a gente tem vários exercícios, elementos dentro do livro, que ajuda você a reconhecer o que é uma liderança de cuidar. Né? De você equilibrar valores, de você entender polaridades, de você entender as inteligências que você precisa desenvolver, você entender que você precisa reconhecer os seus valores. O que é importante para você? Você precisa reconhecer o seu propósito pessoal. Porque você pode ter um grande propósito e a empresa um grande propósito, mas eles podem estar em direções diferentes. Então a sua presença não é potencializada, porque o seu propósito não está incluído no propósito da organização. E a última coisa que é muito importante na liderança é a presença. É abrir um espaço entre o estímulo e a resposta. Porque a Fantástico. hora que você abre esse espaço, você melhora a qualidade da resposta. Você permite processar ideias, o estímulo, e olhar uma gama maior de alternativas para responder. Porque senão é ação e reação, bate e volta. Volta na tua cara, né? Sim, sim. Então esse é o primeiro princípio, liderança de cuidar, e não é inventado por Thomas, é associado ao que o mundo está fazendo. E Simon Sinek é uma referência muito grande nessa área de você falar de liderança.